Bom, galera, como eu falei para vocês, vamos revisar aqui um pouquinho sobre geometria analítica, certo? Aí depois eu vou explicar para vocês que é o conteúdo mesmo, que eu vou passar as atividades para vocês, que vai ser sobre plano cartesiano. Mas para a gente chegar lá sobre o plano cartesiano, vamos estudar um pouquinho aqui sobre geometria analítica. Geometria analítica. As noções primitivas da geometria são os elementos que não possuem definição, mas dão base para elas, certo? Que são a reta, o ponto, o plano e o espaço, certo? Vamos saber um pouquinho sobre o ponto. O ponto é um objeto que não possui definição, dimensão e forma. Por isso, é impossível encontrar qualquer medida nele, como comprimento, largura, altura, área ou volume. O ponto é a base de toda a geometria, pois é a partir de conjunto deles que são formadas as figuras geométricas, ou seja, a partir dos conjuntos do ponto que são formadas as figuras geométricas. Os pontos são usados para representar uma localização no espaço, ou seja, se eu representar um ponto aqui, eu estou representando uma localização no espaço, que é a lousa, ou seja, a lousa é o espaço e o ponto aqui é uma localização, certo? Outras formas unidimensionais são as semirretas. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre retas. Retas são um conjunto de pontos, compreendido como linhas infinitas que não fazem curvas. Embora seja formada por pontos, também não possui definição, mas apenas essa característica. Obviamente, são necessários infinitos pontos para construir uma reta. Nessa construção, note que é possível medir a distância entre dois pontos específicos, que estão sobre uma reta. Agora aqui vamos para as semirretas. Outras figuras unidimensionais são a semirreta e os segmentos de reta, que respectivamente são uma reta que possui começo, mas não possui fim, e uma outra parte da reta que possui ponto inicial e ponto final. Para ficar mais claro para vocês, vou passar os exemplos aqui de reta, semirreta e segmento de reta. E o G é mudo. Segmento de reta. Ou seja, como eu acabei de ler para vocês, a reta não possui ponto inicial e nem final. A semirreta possui somente o ponto inicial e não possui o ponto final. Já o segmento de reta, ela tem começo e fim, ou seja, apresenta ponto inicial e ponto final. Certo? Alguma dúvida? Não? Vamos lá então prosseguir. Agora o plano. O plano também não há definição. Entretanto, podemos estudar sua formação e algumas de suas características. Um plano, portanto, é um conjunto infinito e ilimitado de retas. Certo? Agora vamos falar um pouquinho de espaço. O espaço é o local onde toda a geometria espacial acontece e faz sentido, onde todos os sólidos e figuras geométricas
podem ser construídos. É todo o espaço que nos envolve e que segue infinita e ilimitadamente do ponto onde estamos para todas as direções. Trata-se da extensão natural do plano para a terceira dimensão, e por isso sólidos geométricos construídos no espaço podem ter profundidade, além de largura e comprimento. Certo? Agora vamos para a parte principal, que é o plano cartesiano. Certo, eu vou ler para vocês um pequeno textinho aqui e explicar para vocês o que é um plano cartesiano e como a gente vai trabalhar nele nessa aula e nas próximas. O plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares, ou seja, em formato de cruz. Ou seja, o ângulo entre elas é de 90 graus, ou seja, é um ângulo reto, certo? Essas retas determinam um único plano, que é denominado como sistema ortogonal de coordenadas cartesianas, ou somente plano cartesiano, que é o mais comum que a gente utiliza. No ano de 1637, René Descartes teve a brilhante ideia de relacionar álgebra com geometria, dando início à conhecida geometria analítica, que é essa que a gente está estudando, método que possibilita descrever a geometria utilizando uma menor quantidade de diagramas e desenhos. Apesar de os créditos dessa descoberta serem dados a Descartes, Pierre de Fermat já conhecia e utilizava alguns conceitos de geometria analítica, logo o plano cartesiano. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas desenvolvido por René Descartes. Esse sistema de coordenadas é formado por duas retas perpendiculares, chamadas de eixos cartesianos. Esses eixos cartesianos determinam um único plano. Assim, é possível determinar a localização no sistema de coordenadas de todos os pontos e, consequentemente, de qualquer objeto formado por esses pontos que esteja nesse plano. O plano cartesiano é formado por duas retas reais, em que o ângulo entre elas é de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares. Essas retas são chamadas de eixos. Assim, há o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, é o eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Vou passar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Ou seja, esse eixo aqui, na vertical
são os eixos das ordenadas. E esse eixo aqui na horizontal é o eixo das abscissas, certo? Quando a gente estiver resolvendo essa atividade, esse eixo aqui, ó, na horizontal, a gente vai chamar de eixo X. E esse eixo aqui na vertical, a gente vai chamar de eixo Y, certo? Vamos prosseguir. Perceba que as retas perpendiculares dividem o plano em 4 regiões, que são essas aqui. Essa daqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. A gente sempre começa a contar anti-horário, certo? Que são regiões chamadas de quadrante, foi o que eu acabei de dizer. Isso porque as duas retas perpendiculares dividem o plano em 4 regiões. Note que as relações entre os valores dos eixos X, que são as abscissas, e do eixo Y, que são as ordenadas, certo? Agora eu vou passar uns exemplos aqui para vocês. Pode dar pausa. Agora eu vou passar uns exemplos para vocês aqui, parecido com as atividades que eu vou passar para vocês, certo? Tirar a dúvida. E agora? Primeiro aqui. Marque os pontos. Ponto A, que são 2 e 3. O ponto B, que é menos 2 e 5. O ponto C, que é menos 3 e menos 2. E o ponto D, que é 1 e menos 4. No plano cartesiano. Certo que agora a gente vai marcar esses pontos aqui agora, o ponto A, B e C no plano cartesiano. Lembrando a vocês uma coisa muito importante: a primeira coordenada, sempre a primeira coordenada, que é o número que vem primeiro, sempre a gente vai marcar ela no eixo X, que é o eixo das abscissas, certo? O eixo X. Sempre a primeira coordenada de determinado ponto a gente vai marcar no eixo X. E a segunda coordenada é o eixo Y, ou seja, o eixo das ordenadas. Certo? Vamos prosseguir então. O ponto A são as coordenadas 2 e 3. Primeiro a gente vai olhar no eixo X, que é a primeira coordenada, que lá é o 2. E a coordenada Y, que vai ser 3. Então vai ser 2 e 3. Vamos ver onde vai encontrar essa coordenada que será o ponto A. Ou seja, onde essas coordenadas, essas retas, se encontrarem, a gente vai denominar de ponto A, certo? São as coordenadas 2 e 3, certo? Agora o ponto B, são as coordenadas menos 2 e 5. Vou marcar aqui em cima aqui o 5. São as coordenadas menos 2 na reta X e 5 na reta Y. Será o ponto B. Ou seja, aqui onde se encontram as retas será o ponto B de coordenadas menos 2 e 5. Certo, gente? Certo. Vamos lá agora para
C. O ponto C tem coordenada -3 e -2. Então vamos lá. -3 na reta X e -2 na reta Y. Aqui será o ponto C, certo? Agora iremos para o ponto D, que é coordenadas 1 e -4. Coordenada 1 na reta X e -4 na reta Y. Onde eles se encontram, a gente coloca o pontinho e coloca o ponto D. Lembrando para vocês, esse quadrante aqui a gente denomina de primeiro quadrante. Esse outro quadrante aqui, segundo quadrante. Esse aqui, terceiro, e esse aqui, quarto. A gente sempre começa anti-horário, certo? Primeiro quadrante, vocês podem observar aqui que no primeiro quadrante, todas as coordenadas são positivas. Ou seja, se cair um ponto no primeiro quadrante, todas as coordenadas serão positivas, porque na reta X serão os números positivos, até o mais infinito, e na reta Y serão também só pontos positivos, até o mais infinito, que são o primeiro quadrante. Ou seja, no primeiro quadrante, o X vai ser positivo e o Y positivo. No segundo quadrante, o X, a coordenada X vai ser negativa e a coordenada Y positiva. Ou seja, no segundo quadrante vai ser -x e Y positivo. Já no terceiro quadrante, o X, a coordenada X vai ser negativa e a coordenada Y vai ser negativa. Ou seja, é o inverso do primeiro quadrante. Como no primeiro quadrante as coordenadas são todas positivas, no terceiro quadrante as coordenadas serão todas negativas, tanto a x quanto a y. Certo? E por fim, no último quadrante, a coordenada x será positiva e a coordenada y será negativa. Certo, gente? Alguma dúvida? Não. Certo, então vamos prosseguir. Já marcamos aqui o ponto A, que é de coordenada 2 e 3, o ponto B, que é de coordenada -2 e 5, o ponto C, que é de coordenadas -3 e -2, e o ponto D, que são de coordenadas 1 e -4. Certo? Vou passar outro exemplo para vocês aqui agora. Usar esse mesmo plano cartesiano aqui, para a gente economizar tempo. Localize no plano cartesiano os seguintes pontos. Ponto A será de coordenadas -2 e 4. O ponto B será de coordenadas 3 e 5. O ponto C será de coordenadas -5 e -4. O ponto D será de coordenadas -3 e 0. E o ponto E será de coordenadas 0 e 4.
Vamos lá agora marcar aqui no plano cartesiano esses seguintes pontos. Primeiro vamos começar do ponto A, que é menos 2 e 4, ou seja, vai ser menos 2 na reta x e 4 na reta y. Então a gente vai pegar aqui o menos 2 aqui da reta x até o 4 da reta y. Esse aqui vai ser o ponto A, certo? Vamos lá para o ponto B. Qual é as coordenadas do ponto B? Qual é, gente? As coordenadas do ponto B? 3,5. Isso, 3 e 5. O 3 vai ser da coordenada x, que vai ser aqui o 3 positivo, e o 5 da coordenada y, que vai ser positivo também. Então vamos lá. 3 e 5. Esse aqui será o ponto B, certo? Agora vamos para o ponto C. Ponto C é menos 5 e menos 4. O menos 5 vai ser da coordenada x e o menos 4 da coordenada y. Menos 5 será aqui da coordenada x e menos 4 da coordenada y. Então aqui será o ponto C. Agora iremos para o ponto D, que tem uma curiosidade aqui muito interessante. Quando uma das coordenadas é igual a 0. Nesse caso aqui, o ponto D tem coordenadas menos 3 e 0. Lembrando a vocês, esse pontinho aqui no meio, aqui, ó, o encontro das abscissas com as coordenadas, ou seja, o encontro da reta x com a reta y, esse pontinho aqui, ó, no meio aqui no encontro é 0, ou seja, no encontro aqui é o ponto 0, certo? No ponto D aqui, ó, a primeira coordenada é 3, menos 3, que é da reta x, e 0, que é da reta y. Ou seja, quando uma das coordenadas é igual a 0, vocês vão pegar aqui, ó, reta y, aqui, e reta x menos 3. Então, o ponto D será exatamente aqui na linha na reta das abscissas, certo? Agora o ponto E, novamente uma das coordenadas é igual a 0, que é a coordenada x. Então a gente vai pegar daqui, x é aqui, 0 e x é aqui. E coordenadas 4, que é a coordenada y. Então a gente vai pegar daqui até o 4. Aqui será o ponto E. Certo? Sempre quando uma das coordenadas forem igual a 0, o ponto será marcado em uma das linhas, em uma das retas, melhor dizendo, a reta x ou da reta y. A reta x é as abscissas e a reta y é as ordenadas, certo? Pode pausar.